Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu estarei comparando duas forças do futebol argentino que são Racing e Estudiantes. Qual desses dois é o maior na minha opinião? Então vamos começar apresentando os meus critérios de pontuação para os títulos. Como vocês podem ver na imagem, Mundial com 10 pontos, Libertadores com 10 pontos, Campeonato Argentino com 3 pontos e também as competições extintas, como a Supercopa Libertadores, que tem 3 pontos, e também a Copa Interamericana com 2 pontos. Agora vamos para o comparativo de títulos. Como vocês veem na imagem, o Racing fica com 7 pontos a mais do que o Estudiantes, 77 a 70. Em relação à torcida, também temos uma vantagem a favor do Racing, lembrando que a Argentina tem 45 milhões de habitantes, e desses 45 milhões de habitantes, 2 milhões de pessoas são torcedoras do Racing, 700 mil são torcedoras do Estudiantes, então o Racing ganha nesse fator. E em termos de estrutura, confesso que não encontrei muitos dados referente a centro de treinamento, então para esse vídeo considerei somente estádio e também valor de marca. Então o Racing tem o seu estádio próprio, que é conhecido como El Cilindro, com capacidade para 51 mil pessoas, enquanto o Estudiantes está com seu estádio em construção. Tudo indica que terá capacidade para 20 mil pessoas. E, em valor de marca, o Racing também ganha, tem a marca mais valiosa, avaliada em cerca de 37 milhões de euros, enquanto o Estudiantes 30,4 milhões de euros. Então, a estrutura, o Racing também ganha. E nos confrontos diretos, foram realizadas até hoje 76 partidas entre os dois clubes, com 28 vitórias a favor do Racing, 23 vitórias a favor do Estudiantes e outros 25 empates. Então, vantagem para o Racing. Agora vamos para a minha opinião, galera. Então, galera, antes de revelar minha opinião, eu vou ler um pequeno trecho aqui explicando sobre a história do conceito dos 5 grandes do futebol argentino, tá? Então, vamos começar. Em 1934, quando foi fundada a Associação do Futebol Argentino, os clubes mais populares pressionaram para obter maior peso nas decisões da federação. Esta pressão obteve resultado em 1937 e a Associação do Futebol Argentino, em resolução do dia 5 de agosto, estabeleceu um sistema de voto qualificado de acordo com as seguintes regras: 3 votos, clubes com mais de 15 mil sócios, 20 anos de participação ininterrupta nos torneios oficiais e mínimo de 2 títulos da primeira divisão. 2 votos, clubes com entre 10 e 15 mil sócios ou que, não atingindo o quadro mínimo de sócios, tenham sido campeões e tenham longevidade mínima de 20 anos na primeira divisão, e 1 voto, clubes que não atingem os requisitos anteriores. Os únicos clubes que atingiram todos os requisitos do primeiro grupo e assim tiveram peso 3 na AFA foram Boca Juniors, Independiente, Racing, River Plate e San Lorenzo. Ali surgiu a denominação dos 5 grandes, que se popularizou com o tempo. Todos os jogos entre essas equipes são chamados clássicos. Então, galera, como vocês puderam perceber ao longo da minha explicação, o conceito dos 5 grandes é algo que vem de muito tempo, é muito tradicional, e desde sempre o Racing foi tratado como uma grande força no futebol argentino, enquanto Estudiantes não, E durante boa parte da história, o Racing se mostrou ser um clube mais regular e mais protagonista do que o Estudiantes, Muitos brasileiros afirmam que o Estudiantes é maior por conta das Libertadores, E na Libertadores realmente são 3 títulos a mais para o Estudiantes, é uma diferença muito grande. Porém, como eu já falei em outros vídeos, grandeza não se mede apenas por um fator, não se mede apenas por títulos em uma competição, ou por títulos, ou só por torcida, ou só por estrutura. É um mix de todos esses fatores, É um conjunto de vários critérios, E no conjunto, o Racing é um clube muito maior do que o Estudiantes, sem dúvidas, Primeiro que o Estudiantes tem sim 4 Libertadores, porém, 3 dessas Libertadores foram conquistadas nos anos 60, Numa época em que os brasileiros não davam muita importância para o torneio, e nessa época a Libertadores tinha um formato muito diferente do que é hoje em dia, Era um torneio mais curto e geralmente um clube, quando era campeão, no ano seguinte já entrava no torneio como semifinalista, Então, muitas das vezes, muitos clubes
conquistavam a Libertadores jogando apenas 4 jogos, 5 jogos, então era muito diferente do que é hoje em dia, né? Não tirando os méritos do Estudiantes, né? Mas assim, depois que a Libertadores se tornou algo maior e os brasileiros passaram a dar mais valor e a competição se tornou mais abrangente, o Estudiantes só chegou em uma decisão, que foi agora no ano de 2009, que derrotou o Cruzeiro no Mineirão e tal. E ao longo da história do futebol argentino, o Estudiantes quase sempre foi um mero coadjuvante, né? Um clube de meio de tabela, ou um clube que briga para não cair, um clube que não disputa títulos, com exceção desse período, né, dos anos 60 e outro no finalzinho dos anos 2000, né? Enquanto o Racing tem mais momentos vitoriosos ao longo de sua jornada, né? O Racing, que foi o maior campeão na era amadora, né? Foram 9 títulos nacionais naquele período e tem várias outras fases gloriosas em sua história do que o Estudiantes, né? E no somatório de todos os títulos, né, nacionais e internacionais, o Racing também tem muito mais. E como eu falei no início do vídeo, a vantagem nacional do Racing já supera a vantagem internacional dos Estudiantes, ao meu ver, né? São 12 campeonatos argentinos de vantagem a favor do Racing contra 3 Libertadores a favor do Estudiantes. Então, para mim, os nacionais do Racing superam os internacionais do Estudiantes, tá? E ainda tem o fator torcida, né? O Racing está entre as 5 maiores do país, é uma torcida espalhada pela Argentina, enquanto os Estudiantes têm uma torcida pequena, né? Então o Racing é um clube muito mais popular e todos os jogos do Racing contra os outros grandes do futebol argentino são tratados como clássicos, né? Como grande rivalidade. O Racing também tem ídolos mais relevantes ao longo da história, então assim, para mim está muito claro de que o Racing é maior. Embora o Estudiantes também mereça respeito, é um clube com muito peso na Libertadores da América, mas que em outros fatores deixa muito a desejar, né? Então, relembrando, o Estudiantes vence em títulos internacionais, o Racing vence em títulos nacionais, tem mais títulos no total, é mais regular historicamente, tem uma torcida maior e é um clube muito mais relevante no país. Então é isso, galera. Racing é maior. Encerro por aqui. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Fui.